Passamos a palavra ao diretor-geral do DCEA, Tenente Brigadeiro do Ar, Jefferson Domingues de Freitas. Eu gostaria de iniciar com direito de resposta. Não vou falar da Nave Brasil por duas simples razões. Primeiro, que a FAERA não está aqui para se defender. Segundo, que nós precisaríamos de 2 dias para tratar de Nave Brasil, mas fica a proposta para o debate. Eu gostaria de agradecer também a deferência dos nossos companheiros aqui de plataforma, mas fazer uma correção. Nas Forças Armadas, hierarquia e disciplina são a base de tudo. E o Tenente Brigadeiro Cury é muito mais antigo, uma turma acima da minha aqui. Tá? Então, Tenente Brigadeiro Cury... Bom, vamos falar então dos nossos desafios, iniciando então pelo ano de 2019. Esse ano se inicia não só com um novo governo e um novo comando para a Força Aérea Brasileira, mas também com novas perspectivas de trabalho e energia renovada para dar continuidade aos projetos e empreendimentos iniciados no ano que se passou. E o que não nos faltou foram empreendimentos em 2018. Falar sobre o Departamento de Controle do Espaço Aéreo é falar tanto da excelência técnica e de recursos humanos, quanto de ocupar um lugar de referência no cenário da aviação mundial. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de apresentar os projetos, empreendimentos e as perspectivas da área do controle do espaço aéreo, diante dos novos rumos que o nosso país vem assumindo, sendo esse evento uma sinalização de integração entre os diversos players do segmento da aviação brasileira. Gostaria de salientar que, em setembro desse ano, dentro do evento IBAS, teremos um seminário internacional sobre o processo de decisão colaborativa a nível de aeroportos, conhecido como ACDM. O aeroporto de Guarulhos será o primeiro aeroporto brasileiro a implementar esse conceito. Mas o que significa ACDM? Isso eu falarei mais à frente, ao longo desse nosso bate-papo, pois primeiro se faz necessário contextualizar o conceito da navegação aérea brasileira. No que diz respeito ao controle do espaço aéreo, a área soberana sobre a responsabilidade do Brasil são de 8.700.000 quilômetros quadrados da nossa área continental, estendendo-se pelo Oceano Atlântico até o meridiano 10, perfazendo, então, um total de 22 milhões de quilômetros quadrados, evidenciando o nosso slogan: controlar, defender e integrar. Garantir a defesa aérea e o controle do tráfego aéreo dentro dessas dimensões continentais é a nossa missão, é o nosso desafio diário. Contamos com uma gigantesca estrutura distribuída por todo o país, que mobiliza diretamente mais de 11.500 profissionais, entre militares e civis, homens e mulheres, lotados tanto no DCEA quanto em suas 13 unidades subordinadas. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo tem um permanente compromisso com o novo, acolhendo como um imperativo da evolução dos recursos de que dispõe, para, em proveito da aviação, torná-la mais eficiente e segura, sem perder de vista nossos inúmeros compromissos internacionais que nos estimulam e também a tornar realidade esses desafios cada vez mais frequentes e importantes. A posição e a presença do DCEA no contexto da infraestrutura aeronáutica é marcadamente imprescindível para o que se pretende fazer em termos de inovação e atendimento do chamado fluxo de tráfego aéreo no Brasil e na América do Sul, relacionados ao aspecto da segurança, precisão, correção, agilidade e presteza. Passamos recentemente pelo maior processo de reestruturação da FAB e seguimos alinhados com as diretrizes do nosso comandante e da Organização da Aviação Civil Internacional, OACI. Muitos são os exemplos que comprovam a nossa dedicação e o nosso pioneirismo. Vamos, então, conhecer parte desses empreendimentos. Como componente integrador do sistema de controle do espaço aéreo, destaca-se a sua rede de comunicações aeroportuárias, cujo papel fundamental é propiciar o meio físico para o fluxo de informações entre os diversos subsistemas,
sendo um dos pilares para os novos conceitos em desenvolvimento pela OASSE, como gerenciamento de informação de todo o sistema, SWIM, System Wide Information Management. Para manter essa rede adequada às demandas do sistema e aos novos conceitos de tecnologia, o DCEA definiu o projeto Rede de Telecomunicações Aeronáuticas do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, ATNBR. Vão anotando essas siglas aí, que tem mais uma tonelada, como um dos seus mais importantes projetos estratégicos. A solução ATNBR é uma rede de nova geração, baseada em IP, que proporciona estabilidade, confiabilidade e disponibilidade ao tráfego aéreo internacional do CCAB, atendendo integralmente aos requisitos técnicos e operacionais do sistema, e premiada internacionalmente na categoria Inovação pela Canso em 2017 em Madrid. Os trabalhos de definição de requisitos tiveram início em 2012, ficando definida a implantação por fases, basicamente atendendo a cada Sindacta por vez. O Sindacta 3, que atende ao nordeste do país, e o Sindacta 2, voltado para a região sul, estarão em operação plena até o final de 2020. O somatório do valor dos contratos estabelecido com os diferentes fornecedores para que o projeto possa ser plenamente implementado nos centros integrados e nas mais de 50 estações remotas a eles associados é de R$ 212 milhões. A expansão do conceito ATNBR para as demais porções do espaço aéreo sob a responsabilidade do Brasil está ligada à consecução do projeto de parceria público-privada, conhecida como PPP, cujo objeto contratual, ora em processo licitatório, visa a gestão da rede integrada de comunicações do Comair, a qual será operada pelo parceiro privado, que, além de ter a responsabilidade por mantê-la em funcionamento adequado aos parâmetros de desempenho estabelecidos, será incumbido também de prover a sua atualização tecnológica pelo período de 25 anos, a um valor estimado de R$ 4 bilhões e 900 milhões de reais. Trata-se da primeira PPP da Administração Direta Federal, com um objeto complexo que inclui desenvolvimento futuro de novas soluções tecnológicas. Os inúmeros obstáculos encontrados ao longo do processo e o intenso trabalho das equipes multidisciplinares para suplantá-las fizeram que o Comando da Aeronáutica consolidasse a plena convicção de que o estabelecimento da PPP é, sem sombra de dúvidas, o caminho que trará maior flexibilidade administrativa e melhor desempenho técnico para as redes que suportam as aplicações operacionais e corporativas do Comair, contribuindo de forma inequívoca para a consecução mais segura e eficiente da sua missão principal, qual seja controlar, defender e integrar em todos os 22 milhões de quilômetros quadrados do espaço aéreo sob nossa responsabilidade. Dentre os vários projetos ainda na área de vigilância aérea, podemos destacar o Sistema de Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão, ADSB, mais uma, que em novembro de 2018 entrou em operação na Bacia de Campos, no litoral fluminense, mais precisamente na terminal de Macaé. Trata-se de um sistema pioneiro, que representa o cumprimento de mais uma etapa do Programa Estratégico de Gerenciamento do Tráfego Aéreo, desenvolvido pelo DCEA para prover o serviço de vigilância de tráfego aéreo a baixa altura em áreas oceânicas fora de cobertura radar. Foram instaladas 6 estações receptoras de sinais ADSB, possibilitando ampliar a área de vigilância prestada pelo APP, disponibilizando melhores trajetórias e perfis de voo de interesse das empresas petrolíferas, bem como proporcionando também melhores condições de segurança e de gerenciamento do tráfego aéreo na região. Para o futuro, posso anunciar a expansão desse modelo adotado na Bacia de Campos para as áreas de responsabilidade do Oceano Atlântico, a FIRA Atlântico, e para a área amazônica, porém aperfeiçoando com o emprego da tecnologia satelital. A partir desse ano, o DCEA inicia o processo de implantação do ADSB continental, cujo prazo de finalização previsto é dezembro de 2022.
Adicionalmente ao DSB, implantamos o sistema CPDLC, Control Pilot Data Link Communication, em outra área que consiste na troca de mensagens Data Link pré-formatadas que correspondem à fraseologia padrão da aviação, utilizado para o controle de tráfego aéreo entre pilotos e controladores. Esse sistema visa a melhoria da eficiência do sistema de comunicações a solo, complementando o sistema VHF atual com a utilização de link de dados entre os sistemas terrestres e sistemas a bordo no espaço aéreo brasileiro, acima do nível de voo 245. Sempre buscando a segurança do espaço aéreo, o combate aos erros da fraseologia, ele fornece uma melhor gestão do tráfego aéreo, permitindo avanços para aumentar a capacidade do sistema atual com redução do emprego de VHF, assim como da carga de trabalho de controladores e pilotos. Permite também que a clareza da transmissão das instruções mais complexas seja realizada com maior rapidez, corretamente carregado no FMS da aeronave, após a aceitação pelo piloto. A implementação inicial ocorrerá em alguns setores da FIR Recife e da FIR Amazônica, com previsão para finalizarmos esse processo em dezembro de 2023. Buscando redução de custos de operação do sistema, acionamos alguns projetos como a implantação de torres de controle remoto, uma novidade no mundo, e Sistema de Informações Aeronáuticas Remotas, RFIs, que proporcionarão a redução de recursos humanos empregados nos diversos serviços de navegação aérea. O serviço remoto é um grande passo no investimento de soluções economicamente viáveis à manutenção das operações e informações aeronáuticas, atrelados a um novo conceito baseado em tecnologia e segurança operacional. A homologação do serviço remoto é imprescindível para que todos os sistemas básicos de apoio possuam os mesmos requisitos de continuidade, disponibilidade e integração dos sistemas já utilizados em órgãos AFIs e ATC locais. Este será um passo decisivo para alavancarmos, Ronei, o projeto da aviação regional. Já se encontra em operações o Serviço de Informações Aeronáutico Remoto de Uruguaiana, sob a jurisdição do Sindacta 2, localizado em Curitiba, o de Fernando de Noronha, nas instalações do Sindacta 3, localizados em Recife, e os de Vilhena e Oiapoque, ambos no Sindacta 4, onde um único controlador opera duas localidades diferentes, distante mais de 1.000 quilômetros de Manaus. Passando para a operação do serviço de torre de controle, teremos a implementação para o ano de 2019, outubro de 2019, dia 22 de outubro, podem marcar a data, da torre remota da Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que será a primeira torre de controle remota do Hemisfério Sul, a nossa grande prova de conceito. Esse projeto, pioneiro na América do Sul, reduzirá significativamente os custos e manterá os mesmos níveis de segurança da navegação aérea. Focando nos grandes aeroportos e naqueles de maiores movimentos no Brasil, o DSEA vislumbrou trazer para o aeroporto de Guarulhos o mesmo conceito de operações do aeroporto de São Francisco, na Califórnia. Implantamos um grande projeto que foi o Agile GRU. Projeto esse que tem o objetivo de buscar uma maior eficiência nas operações do aeroporto, aumentando a sua capacidade de receber tráfegos, melhorando o seu fluxo de movimento por horas e, consequentemente, proporcionando maior economia de combustível e redução nas emissões de CO2. A iniciativa do DSEA implementa a operação para pousos e decolagens simultaneamente, em condições visuais, nas pistas segregadas do Aeroporto Internacional de São Paulo. O projeto Agile GRU é resultado de um trabalho conjunto entre o DSEA, o Aeroporto de São Paulo, GRU Airport, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABAR, e a International Air Transport Association, IATA, com apoio da Agência Nacional de Aviação Civil. A operação que dá independência às duas pistas aumentará a capacidade de funcionamento do aeroporto, especialmente nos horários de maior movimento aéreo,
o percentual de tempo em condições meteorológicas e visuais aqui é de 75%, o que torna viável esse tipo de procedimento. Por conta da credibilidade no cenário internacional adquirida ao longo de sua existência, o DSEA vem sendo procurado por países vizinhos para estabelecer acordos que possibilitem a criação de um centro de gerenciamento da navegação aérea para a América do Sul, a partir do nosso Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, localizado no Rio de Janeiro. Assinamos acordos com a Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Panamá e Venezuela, inclusive formando mão de obra para esses países. Na figura do órgão central do Sistema de Controle do Espaço Aéreo, o DSEA tem como uma das suas características o olhar direcionado para o futuro. É esse olhar para as novas tendências que nos permite estar na vanguarda da aviação mundial. Como prometido, agora sim nós vamos falar da implementação do conceito ACDM no aeroporto de Guarulhos. O ACDM é um conceito que visa aperfeiçoar o fluxo de tráfego aéreo e o gerenciamento da capacidade nos aeroportos, reduzindo atrasos, melhorando a previsibilidade dos eventos e otimizando a utilização dos recursos por todos os parceiros. A implementação do CDM no aeroporto permite que cada parceiro otimize suas decisões em colaboração com outros parceiros. A CDM, conhecendo as suas preferências, restrições e situação atual, junto com a operação prevista. A tomada de decisão pelos parceiros da CDM é facilitada pelo compartilhamento de informações precisas e oportunas, bem como por procedimentos, mecanismos e ferramentas adaptadas. O Aeroporto Internacional de Munique, na Alemanha, foi pioneiro nessa implementação. Atualmente, o ACDM foi totalmente implementado em 22 aeroportos na Europa. O DSEA está coordenando a implementação do conceito ACDM nos principais aeroportos do Brasil, por meio de um programa de cooperação entre o DSEA e a Eurocontrol. Em 22 de fevereiro de 2017, realizamos no Rio de Janeiro uma conferência ACDM sob a coordenação do DSEA, que contou com a participação de representantes das diversas companhias aéreas e aeroportos, com o objetivo de apresentar o projeto brasileiro, bem como demonstrar os benefícios do conceito para o setor ATM e, principalmente, os lucros auferidos nas diferentes áreas de atuação após sua implementação na Europa. O ACDM faz parte dos principais programas de implementação da ATM no mundo, como o CARATS, do Japão, e o CISAR, Europa, e está inserido nesse contexto do Programa de Cooperação DSEA Eurocontrol como um projeto de implementação nacional, já contando com a aderência de importantes aeroportos no país, como Guarulhos, Confins, Galeão, Brasília e Santos Dumont. Recentemente, o Brasil apresentou aos demais estados da região SAM o status da implementação do projeto ACDM, em um seminário realizado em Lima, no Peru, no período entre 25 e 27 de setembro de 2017, consolidando a posição de liderança do país na região no que diz respeito às ações de implementação fomentadas pelo OAS e contida no Plano Global de Navegação Aérea. A previsão para finalizarmos esse projeto é dezembro de 2020. Estou ciente que, ao apresentar empreendimentos do DSEA, me dirijo a uma plateia muito seleta. Ciente também estou que as senhoras e os senhores aqui presentes nesse lançamento do Internacional Brasil Air Show, IBAS, estão mais que familiarizados ao gerenciamento de muitos projetos e empreendimentos simultâneos, que refletem a grandiosidade das instituições que represento. No entanto, sinto que cabe ainda ressaltar que, embora pareçam ser muitos os projetos que agora apresentei, esses são uma pequena amostra de tudo o que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo pode e está executando em proveito da comunidade de transporte aéreo. Normatização, pesquisas e estudos, infraestrutura, inspeção, desenvolvimento de projetos, softwares e sistemas afins são exemplos de tantas outras sendas que percorremos nesse caminhar sem tréguas. Tudo isso é o que nos move.
é o nosso combustível para longos voos. É o que nos satisfaz. Afinal, cumprir a nossa missão é servir à nossa nação, é servir ao nosso povo. Muito obrigado e um bom dia a todos.